Olá! Com a proximidade das eleições municipais, o Diário do Comércio vai ouvir os principais candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. A conversa com os postulantes, como não poderia deixar de ser, vai abordar a temática econômica. Queremos falar de presente, mas queremos falar sobretudo de futuro. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente, com a nossa audiência. E eu queria que você começasse falando por que ser prefeito de Belo Horizonte. Mara, ótimo estar contigo, um prazer estar nessa instituição que é o Diário do Comércio. E eu quero ser prefeito de Belo Horizonte porque eu consigo perceber a oportunidade única que o próximo prefeito de Belo Horizonte vai ter ao longo de 4 anos. O próximo prefeito vai ser responsável por 2 coisas que vão mudar completamente a sua vida, a vida da nossa cidade. O próximo prefeito vai ser responsável por liderar o processo de criação de outro plano diretor. O plano diretor é a lei mais importante de uma cidade. Ela ordena a ocupação da Pampulha, como é que Venda Nova vai progredir, onde é que a gente cuida na Centro-Sul, o que é que nós vamos fazer no Barreiro. Ou seja, é uma lei que determina todo o planejamento urbano, não para 1 ano, 2, 3, mas por uma década. E eu votei contra o último plano diretor porque foi muito mal feito e gerou efeitos negativos de década para a nossa cidade. O segundo ponto é que o próximo prefeito de Belo Horizonte vai ter a oportunidade de colocar um ponto final, ponto vírgula, na situação do contrato dos ônibus da cidade. Esse foi um contrato feito em 2008 para durar 20 anos e o próximo prefeito tem que fazer muito diferente do que o outro fez. Mas para fazer isso tem que entender o que deu errado. E como presidente da CPI na Câmara Municipal, que investigou esse contrato, abriu a caixa preta e mostrou tudo que deu errado, eu estou há 8 anos apontando caminhos e tomando medidas para que a cidade saia desse marasmo. Então eu quero ser candidato a prefeito para conseguir fazer o que eu não fiz como vereador e eu tenho um plano de governo baseado em 3 T's: teto, trabalho e transporte. E nessa nossa conversa eu tenho certeza que muito do que está aqui a gente consegue explicar. Você falou aí sobre a questão do plano diretor, mobilidade. Você elencaria esses pontos como seus principais desafios ou os principais desafios do futuro prefeito? Teto, prioridade número 1. Trabalho, prioridade número 2. Transporte, prioridade número 3. Embora eu ache que o maior problema é a mobilidade. Por que eu estou falando que a prioridade é o teto? Porque engarrafamento não tem a ver apenas com aumento de tamanho de via e de faixa, construção de ponte e viaduto. As pessoas ficam engarrafadas, sobretudo em 2 horários do dia, porque no mesmo tempo do cotidiano há um tanto de gente que sai de casa para ir trabalhar e há um tanto de gente que sai do trabalho para voltar para casa. Quando isso se dá no mesmo momento, pum, a cidade trava. Portanto, o que a gente tem que pensar é como é que se dá essa conexão entre teto e trabalho. E a verdade é que a nossa capital foi criada em 4 anos, no final do século XIX, baseada em tudo que havia de mais moderno nas cidades do planeta. Foi crescendo de maneira bem ordenada até os anos 40, e aí vieram 2 solavancos. Dos anos 40 para os anos 60, nós triplicamos de tamanho. E dos anos 60 para os anos 80, nós triplicamos de novo. Todas essas pessoas que passaram a viver na cidade não conseguiram, e é um problema natural, original de Belo Horizonte, viver na área mais central, ou seja, próximo à economia, ao trabalho, aos escritórios, aos postos de empregabilidade. Não conseguiram viver ali e foram se espalhando no território, não de maneira mais aproximada, em prédios, em verticalização, tudo muito horizontal. Isso foi comendo o território, se espalhando muito. Se foi na direção de Venda Nova, na direção da cidade industrial. Quanto mais longe do trabalho, mais a pessoa gasta tempo. E aí você não tem uma estrutura para criar redes de mobilidade, de ônibus, basta ver também capacidade de expansão do metrô, para atender todo mundo. É como se alguém, Mara, que estivesse sofrendo de um problema cardíaco, fosse no médico e ao invés do cardiologista falar assim, olha, você precisa se alimentar de uma maneira mais saudável, você precisa praticar exercício,
Você precisa tirar colesterol do seu sistema circulatório. A pessoa virar assim, ó, continua comendo muita gordura que eu vou fazer 7 pontes de safena em você. Isso não é resolução de trânsito. Então, por isso que eu falo que criar mais oportunidades de moradia resolve muitos problemas na cidade. Começo a te enumerar. 1. O preço do aluguel, alô Diário do Comércio, que só faz matéria sobre isso, começa a cair. O preço do imóvel começa a cair, porque com oferta você tem uma precificação menor. E aí as pessoas não ficam indo para Santa Luzia, para Ibirité, para a região metropolitana. E você tem outra coisa muito boa, você gera riqueza na cidade. Porque as coisas que eu quero fazer nesse programa de governo custam. Por isso eu tenho que ampliar o caixa da prefeitura se aumentar imposto. Para isso eu tenho que fazer a economia girar. E se tem alguém que faz a economia de Belo Horizonte girar, é a construção civil. Então, tijolo por tijolo, andaime por andaime, a gente começa a gerar uma produção de habitação. E com a contrapartida imediata, Mara. Não garantindo uma outorga que vai expulsar a construção, mas você vai construir um prédio aqui nesse quarteirão de 60 andares. Pode fazer. 60 andares. Vai ter moradia para muita gente em plena Santos Dumont, no centro, onde está abandonado, do lado de BRT, metrô, ônibus. Só que você vai ter que pagar uma compensaçãozinha para a prefeitura. Ali naquele hotel abandonado, na Espírito Santo, com Caetés, você vai ter que fazer uma casa de passagem para pessoas que estão na rua chegarem às 6 da tarde, dormirem, pernotarem, ter jantar, café da manhã e trabalhar no dia seguinte. Aliás, ela vai poder trabalhar na própria obra que está sendo feita. Porque eu preciso tratar as pessoas em situação de rua como quem trata uma mãe e um pai. A minha mãe chegou de Araguari para trabalhar em Belo Horizonte, meu pai também. Se não tivesse conseguido emprego, estariam na rua, talvez, como vários outros. Não é para você mandar embora da cidade, é para você inserir na economia. Então, aquecer a lógica do teto é mudar a mobilidade da cidade. Então, isso é prioridade 1. Quando eu falo de trabalho, Mara, Código de Posturas tem 20 anos, edificação, décadas. Plano diretor, atrasado. Lei de Liberdade Econômica, não implementada. É o famoso, quem é que está te atrapalhando na prefeitura a produzir? Quem é que está te atrapalhando a gerar riqueza? Vamos tirar isso do caminho. É, por exemplo, separar o processo das normas do processo de alvará. É alvará na hora, para as pessoas já começarem a progredir. É habite-se já. É diminuir radicalmente os tempos da prefeitura para a burocracia. É digitalizar tudo. E não está aqui falando alguém que promete. É o que eu faço o tempo inteiro. Quando eu me tornei vereador, você lembra, eu criei um aplicativo para facilitar o contato das pessoas com o mandato, ver com transparência o que é votado, mandar os problemas e ter as soluções de maneira digital. Então, a lógica de geração de trabalho, ela é muito importante. E quando eu vou para a mobilidade, aí eu estou conectando os dois pontos, porque trânsito é conexão entre teto e trabalho. E ela começa a ser resolvida por esses dois problemas. Então, eu acho que eu faço uma boa analogia para todo mundo entender aqui. Alguém que está prestes a infartar, antes de chegar à ponte de safena, precisa parar de comer gordura, parar de fumar, praticar exercício e se movimentar. É isso que eu quero fazer com a nossa cidade de Belo Horizonte. Tirar a gente desse marasmo, porque a gente já fez isso. Nós somos uma capital erguida em 4 anos, transformada por Juscelino Kubitschek em 4 anos e que precisa de outra movimentação em 4 anos. Você tem falado aí nas primeiras entrevistas, nos primeiros contatos, que o seu maior desafio agora na sua campanha é se tornar conhecido. Sim. Porque, de fato, nessas primeiras pesquisas, você não apareceu no primeiro bloco, vamos dizer assim. Como que você pretende fazer isso? Como você já está fazendo isso? É importante ler os dados dessas pesquisas percebendo o seguinte. O que mais chama atenção é o desconhecimento. A cada 10 belo-horizontinos, 8 não me conhecem. Quero agradecer o espaço do Diário do Comércio. Se você está me vendo pela primeira vez, prazer, meu nome é Gabriel. Eu tenho 38 anos, sou vereador há 8 anos e estou atuando há muito por uma cidade que eu amo. O que acontece é que muitos de vocês, que talvez estejam vendo aqui pela primeira vez, prestaram muita atenção nas brigas de Brasília. Focam muito nos assuntos nacionais. Estão muito interessados na briga entre o Lula e o Bolsonaro. Eu não estou. O que me encanta, o que me faz trabalhar é um ônibus melhor, um hospital mais moderno, uma escola mais eficiente. E esses assuntos não são discutidos na mesa de bar.
Há uma sensação na cidade de que as coisas estão ruins, alguém bate a mão na mesa e fala, tem que mudar tudo. Mas acompanhar as discussões na Câmara Municipal não é exatamente um esporte local. Há uma dificuldade de perceber papel de vereador, papel de prefeito, papel de Câmara Municipal. Então, esse é um tema mais difícil de chegar às pessoas. Quando a campanha entra em jogo, aí nós vamos ter um momento de televisão, ele é importante. Hoje eu estou com o quarto maior tempo de televisão e vou utilizar esse espaço para contar quem eu sou e quais são as minhas propostas. Ainda, obviamente, nós vamos ter debates. O eleitor de Belo Horizonte, no primeiro momento, ele vai pensar assim, quem que você quer de prefeito? Eu quero a pessoa ideal. Tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser... Mas, né, gente, nós não somos governados por anjos. Nós somos pessoas normais, com defeitos, com problemas. Senão nem precisava de governo, se todo mundo fosse assim, um conjunto de anjinhos na sociedade. Todos temos nossos problemas, nossos defeitos. Eu escancaro os meus, inclusive. Mas agora o eleitor tem uma prateleira. O que você tem para escolher nessa eleição, Mara? 1 e 2. 2 apresentadores de televisão que estão tentando se apresentar como novidade, mas já são um senador há 6 anos e outro deputado estadual há 6 anos. Vamos falar claramente, Carlos Viana, seu maior feito foi colocar o próprio filho de deputado federal. Grande realização para Minas Gerais. Mauro Tramonte, primeira eleição, 500 mil votos. Segunda eleição, 100 mil votos. 80% das pessoas que votaram nele no primeiro momento disseram não no segundo momento. Enquanto a Assembleia estava votando temas fundamentais, ele estava lendo teleprompter no estúdio de uma rede de televisão. Então, desculpa, mas esses dois, para mim, como cidadão, não servem. Bruno Engler é apoiado por um líder que é muito popular. A primeira eleição do Bruno foi em 2016, quando eu me elegi vereador sem padrinho, com 10.185 votos. Minhas propostas para a cidade, todas retiradas do papel no período de 4 anos. Ele teve cerca de 1.000 votos, porque ainda não existia o Bolsonaro. Depois, com o Bolsonaro, ele é eleito, deputado estadual e reeleito. Se você tira do Bruno Engler o Bolsonaro, não fica nada. Então, esses 3. Fuad Noman, prefeito da cidade, não seria prefeito de Belo Horizonte nunca. Virou vice do Calil, Calil abandonou a cidade e ele chegou lá. O grande feito do Fuad foi ter sido secretário de obras do Aécio Neves, que criou um contrato de ônibus metropolitano que o Ministério Público de Contas compreende ser o laboratório corrupto que criou o contrato fraudulento de 2008. Todas as tretas e maracutaias do contrato municipal de 2008 foram testadas em 2006 no governo estadual. Muito bem. Em relação ao Rogério Correia, a solução dele para a saúde é o Lula, a solução da educação é o Lula, para a segurança é o Lula, para os passarinhos que batem no vidro é o Lula, e para qualquer outra coisa é o Lula, porque é a única coisa que ele sabe repetir. E a Duda, a Duda eu tenho com ela uma questão que todo eleitor deveria se perguntar, palavra. É uma pessoa que se elegeu vereadora dizendo que ia ficar 4 anos no mandato. Ficou 2 e pulou para deputada federal. Quando virou deputada federal, falou também que ia ficar 2 anos, ok? E aí, depois ela pulou de novo para ser candidata a prefeita. Recentemente ela disse que se a Lagoa da Pampulha não fosse limpa, ela vai renunciar. Só acredita trouxa, depois de 2 mentiras assim. Então, me desculpem, nós temos deputado federal, deputado estadual, senador e prefeito, todos com cargos maiores do que o meu. E eu desafio, quem é que nos últimos 8 anos fez mais por Belo Horizonte do que o vereador aqui? Vamos voltar um pouquinho agora para o seu plano, para as suas propostas. Você já falou um pouquinho sobre mobilidade, né? Que é um dos pilares aí da sua campanha. E a gente sabe que é um dos maiores gargalos da capital hoje. Inclusive, foi tema de alguns embates aí, talvez um dos principais. É verdade. Dos principais embates que você teve aí na Câmara, junto com o Executivo, etc. Isso. Eu queria saber de você. A gente tem um leque aí de projetos, de opções que o Belo Horizontino sonha em ver sair do papel. A gente está falando de metrô, a gente está falando do Rodoanel mais recente,
a gente está falando de modernização do anel, a gente está falando de BRT que prometeram lá na época da Copa, das Olimpíadas, e a gente viu pouca coisa sair de fato, pouca coisa de fato acontecer. Você sendo eleito, o que priorizar? Vou falar da pouca coisa que aconteceu. Foi pouca coisa do vereador. Tem quase 800 veículos novos de ônibus rodando na cidade. O presidente da Câmara aqui, ao lado dos colegas, economizou mais de 120 milhões de reais para garantir a compra que dê ao povo melhor ar-condicionado, melhor suspensão, ao invés de ficar andando de lata velha. Tem muito para substituir, mas como vereador eu fiz o máximo. Povo da favela e das vilas, dificuldade de acesso no centro. Esse vereador aqui criou tarifa zero. Ando nas comunidades, pergunto para a criança, o que mudou na sua vida? Agora eu como iogurte, tio, porque a minha família tem mais dinheiro. Passe livre integral estudantil. Anos, estudante brigando para poder ir para a escola no dia que não tem dinheiro para pagar passagem. Chega o vereador aqui, passe livre para ensino médio, EJA. Temos conquistas. Mudança do sistema de bilhetagem única para quilometragem e por aí vai. Tudo que eu podia como vereador está feito. Agora, como prefeito, eu quero fazer muito mais. Vamos começar do principal. O próximo contrato de ônibus não pode repetir os erros do último. E eu sei os erros tintim por tintim. Primeiro, se você faz uma contratação que engloba todos os serviços, já era. Se a mesma pessoa vai cuidar da garagem, da bilhetagem, do motorista, do veículo, do combustível, da manutenção, o nome é cartel. Cartel. Fuad Noman criou isso no governo estadual, o que repetiram na prefeitura. Então, comigo é particionamento do serviço. Garagem para um, veículos para outros, motorista para outros, bilhetagem para outros, com grande fiscalização da prefeitura, sem um centavo de dinheiro na transação comercial. Tudo digital, porque se você tem pagamento de dinheiro, você tem mala, tem que acabar. Então, isso é uma mudança radical. Segundo ponto, integração metropolitana. Belo Horizonte não é uma ilha, ela é uma cidade completamente cercada de Contagem, de Betim, de Birité, de Santa Luzia, de Vespasiano, de Nova Lima, de Sabará. E isso tem que ser um tecido urbano só, e o prefeito tem que ser o líder dessa integração, junto com o governo do estado, para criar um bilhete único e uma lógica metropolitana de mobilidade. Terceiro ponto, há que se ter coragem para iniciar o que essa cidade já teve no passado. O serviço de veículos sob trilhos de Belo Horizonte foi inaugurado em 7 de setembro de 1902. Em 1947, esse serviço bateu o seu apogeu, fazendo 73 milhões de pessoas transferidas num ano. As pessoas não tinham carro porque elas usavam o transporte coletivo. A partir dos anos 50, esse serviço foi sucateado, abandonado, e começa um processo de tomada da cidade por empresas de ônibus. Nós precisamos substituir diesel, poluição e barulho por veículos leves sobre trilhos, e eu quero ser o prefeito que vai inaugurar na Afonso Pena as linhas de VLT. Porque eu cansei, como outras pessoas já cansaram, de sentir orgulho da minha cidade vendo cartão postal antigo. Nossa, olha como era bonita Afonso Pena, com os ficos, com as vitrines, com os prédios bem cuidados, com as pessoas caminhando. Nós precisamos retomar o orgulho da cidade com tudo aquilo que está sendo feito no planeta. Substituição de poluição por sustentabilidade. Então, são ideias como essa que eu aprendi, Mara, e aqui diante do público muito especial do Diário do Comércio. Nos últimos anos eu fiz um mestrado em cidades pela London School of Economics, uma das instituições mais renomadas do planeta. Professores que estão antenados a tudo que está acontecendo de mais moderno. Não é um discursinho da boca para fora. É a experiência de quem fez, como é que fez. E essa foi minha conclusão de curso. Um projeto apresentado para Belo Horizonte de modo a recuperar a participação das pessoas no transporte coletivo. Nos últimos anos, 40% dos usuários de ônibus foi embora. Se a gente não reverter isso e se todo mundo passar a precisar do carro, aí não há o que se faça.
E um dos motivos que leva a esse adensamento também, leva a esse colapso também, a gente vê aí que Belo Horizonte perdeu nos últimos anos os seus moradores, os seus trabalhadores para cidades do entorno, como Sim. você citou anteriormente. E acho que o principal exemplo que a gente tem é Nova Lima, né? Claro. A gente perdeu muito investimento, a gente perdeu muita riqueza, a gente perdeu muita gente para Nova Lima. Você acredita que é possível a cidade se beneficiar de alguma forma desse movimento? Se não, o que fazer para reverter? Comigo na prefeitura, meu amigo João Marcelo vai ter um pouquinho mais de trabalho. De maneira muito clara, eu torço pela reeleição do João Marcelo, que é um jovem político brilhante e que está fazendo o papel dele como prefeito de Nova Lima. Está aproveitando que Belo Horizonte está expulsando as pessoas e está falando, vem para cá, gente. Um exemplo típico, 200 metros da fronteira entre Nova Lima e Belo Horizonte, havia uma rotatória. Antigamente lá tinha o chalezinho e em questão de pouco tempo surgiu o edifício Concórdia, que é o maior prédio de Minas Gerais, todo ocupado. Você olha a dimensão do prédio e percebe que ele caberia com facilidade dentro de um quarteirão típico do espaço mais central de Belo Horizonte, que tem 120 por 120 metros. Se alguém tentar construir o Concórdia no Barro Preto, onde você tem proximidade de estação de metrô, ônibus, tudo, não consegue. Não consegue porque a dimensão do lote vai ter que sofrer um recuo, a altura, depois de determinada metragem, você tem que pagar muito para a prefeitura, e quem teve essa ideia de Jerico, gritava comigo no plenário da Câmara, falando que o que fosse arrecadado seria usado para a construção de habitação social. Burros. Não são mal intencionados, mas são burros. Porque não percebem que a nossa cidade não é uma ilha cercada por oceano. Se o empreendedor não consegue construir com facilidade aqui, ele vai para Nova Lima. E é por isso que Nova Lima, depois de tanta gente dificultando a vida da construção aqui em Belo Horizonte, explodiu. Porque qual é a razão de você ter tantos edifícios residenciais na borda da cidade para que essas pessoas todos os dias peguem um carro, se engarrafem nos 6 pistas, na Oscar Niemeyer, passem raiva na Senhora do Carmo para ir trabalhar na Savassi ou na área central, sendo que elas poderiam todas morarem numa requalificação do Barro Preto, com os mesmos edifícios, ou talvez mais altos, e elas poderiam ir caminhando, pegando uma bicicleta, pegando carona. Gente, é por isso que eu estou dizendo, e estou repetindo isso o tempo inteiro. Se a gente não mudar a lógica de facilitar a vida de quem constrói aqui na cidade, aluguel nas alturas, preço nas alturas e trânsito completamente engarrafado. E é possível reverter sim, porque outras cidades já fizeram, Mário. Nos Estados Unidos, você tem um caso muito típico de Detroit. É uma cidade que errou ao não perceber que a indústria automobilística estava sofrendo um revés por conta da Ásia. Grandes montadoras asiáticas estavam sugando dos Estados Unidos a capacidade produtiva automobilística. Com o escape dessas empresas do entorno de Detroit, acabou o emprego. Sem emprego, as casas foram ficando todas vazias. A cidade morreu. E agora, o que Detroit está fazendo? Está se requalificando. Um dos temas de trabalho do meu mestrado foi entender muito o caso de Detroit. Impulsionamento na economia, política tributária inteligente para áreas da cidade, proporcionando a criação de novos espaços de moradia, atração de moradores, de investimento. Então, se reverter. Aqui em Belo Horizonte nós não estamos mortos, mas nós estamos entrando num quadro clínico complicado. É impossível falar de construção e de centro e não pensar que o que move a nossa economia aqui em Belo Horizonte é comércio e serviços. Não temos um perfil aí industrial. Sim. E aí, olhando um pouco para essas atividades, como incentivá-las, como até mesmo diversificar essa economia? Eu olho com desespero. Quando eu entro numa farmácia do lado da minha casa, moro ali na Tupisco, Rio de Janeiro, tem farmácia ali, lá, mais para cima, mais para baixo. Todas essas farmácias empregam 4 caixas, vários atendentes, pessoas no balcão. Todas essas pessoas estão com os dias de emprego contados. E alguém tem que contar isso aqui. Porque se você percebe o que aparece em outros lugares do mundo,
Você vai chegar na mesma farmácia, vai pegar o seu produto, levar no caixa sozinho, pagar e sair. E aí? E aí que tem uma coisa que as pessoas não vão deixar de fazer. Um excelente restaurante com uma ótima gastronomia, como é o caso de Lima, no Peru, vai sempre atrair gente do mundo inteiro, de preferência muitos turistas de China, de Europa, porque eles não estão só servindo alimento, eles estão servindo uma experiência. O garçom é muito treinado, o serviço tem muita qualidade, você está tendo ali algo único e isso mantém a porta aberta. O Diário do Comércio aqui está falando um empreendedor. O empreendedor que entrou ali num salão vazio, na Afonso Pena com Álvares Cabral, do edifício do Automóvel Clube. Viu as paredes todas pintadas de branco, viu móveis abandonados. Falou, opa, aqui eu vou fazer um estabelecimento. Juntei com meu sócio e fizemos a reforma das cadeiras, um ambiente legal. Eu emprego 2 garçons, uma bartender, um ajudante de bartender, um gerente, 2 pessoas na cozinha e 2 pessoas de limpeza. Eu assino a carteira dessa turma toda e sou responsável junto com eles para dar sustento para famílias. Mas o meu negócio não vende só a comida ou não vende só a música que está tocando, porque eu também emprego os artistas que estão lá se apresentando. Eu vendo a experiência. E os nossos profissionais de gastronomia, de economia criativa, estudantes, empresários, precisam aprender esse conceito. A prefeitura tem que ser indutora de mostrar que um comércio aberto na Afonso Pena, ele não vende só sapato. Eu vou diferenciar 2 estabelecimentos tradicionais da cidade. Café Palhares. Palhares tinha só o balcão. Família lá toda amiga, toda eleitora, conversou comigo. Falei, gente, vocês têm só o balcão com tanta gente querer vir para cá e a rua em frente ao comércio, vazia por causa de uma mudança na mobilidade, com faixas, estacionamento e tal. Vamos batalhar para ter aqui um parklet. Ou o caol tradicional, né? Passou a vender muito mais. Tiveram que ampliar a contratação das pessoas e um estabelecimento tradicional, que é a cara de Belo Horizonte, está vivo para sempre. Mas ainda pode melhorar. A calçada ali pode ser mais ampla, você pode ter mais mesas, você pode permitir eles colocarem um toldo, fazer uma publicidade responsável, ter um curso de qualificação de atendimento, inserir a publicidade digital. Tem muita coisa que você pode fazer com o caol. Tornar marca, camisa, não sei o quê, porque quando você viaja, você vai nos estabelecimentos, tem isso tudo. Outra situação mais complicada. Todos os candidatos a prefeito foram tomar café no Café Nice. Mas eles não conhecem a realidade do Tadeu e do Renato, meus amigos, que estão passando um perrengue financeiro, porque os bancos fecharam na região, porque o comércio da região está sofrendo com a poluição e com o barulho. E aí eu apresentei para eles o Rafael Quick. Quem é o Rafael Quick? É um cara brilhante dessa cidade que estudou na Escola de Negócios do Sebrae e inventou o Juramento 202, inventou a Cervejaria Vilela, que requalificou o espaço vazio do Mercado Novo, que hoje é um centro de geração de emprego e produtividade, economia criativa e que transformou Belo Horizonte num excelente produto e numa excelente experiência. Para que o Café Nice não feche as portas. O Café Nice, ele não vende só uma xicrinha de café, ele vende a história da nossa cidade. Ele vende a tradição da conversa na beirada da rua, da troca de experiência, de uma portinha aberta na nossa principal avenida. E a prefeitura tem que reconhecer esses espaços, investir na qualificação e proteger. O Rio fez um trabalho incrível disso pós-pandemia, porque vários estabelecimentos tradicionais estavam fechando. E eu não sou candidato de tomar café no Nice na eleição. É lá que eu como semanalmente meu creme de maisena, é o caol que eu como sempre, é no bolão que eu vou comer, sabe? É o filé ao molho de jabuticaba no meu querido lugar, o Maleta, onde tem a cantina do Lucas. Por que esses lugares não são só restaurantes? Porque eles vendem uma experiência. Porque eles entendem que um negócio, um serviço, tem que ter qualificação. E eu entendo isso. E tenho certeza, Belo Horizonte pode ser a cozinha do Brasil, o lugar de eventos do Brasil, a cidade com maior hospitalidade do Brasil.
Quando o artista chegar para se apresentar no território brasileiro, ele não tem como cogitar não vir a Belo Horizonte. E comigo na prefeitura, esta cidade vai virar um evento. Com respeito ao silêncio, à organização, às moradias, mas com muita circulação de recursos para não deixar ninguém desempregado. Para isso tudo, é preciso também desburocratizar o sistema? Muito. Eu tenho uma meta simbólica. Quando o JK assumiu a prefeitura, todos os serviços da prefeitura, de guichê, de taxa, de imposto, ficavam ali naquele saguão principal. A pessoa entrava pela Afonso Pena, naquela escadaria maravilhosa, tinha o serviço e subia na Goiás com tudo resolvido. Porque era papel, né? Anos 40. Hoje tem BH Resolve para lá, serviço para acolá e muito papel. Eu me inspiro muito no modelo da Estônia, da Letônia ali, os países daquela região, em que tem um caso típico que para você ter que protocolar um papel em algum guichê são 2 casos, salvo engano, casamento e óbito. O resto você faz tudo pela internet. Então, essa questão de acabar com o papel e digitalizar tudo é fundamental. Mas também você precisa acabar com essa história de que a decisão que vai ser tomada na prefeitura depende da cabecinha de alguém. Não gostei, não achei válido, estou pensando, vamos ver como é que é. Não. A norma tem que ser claríssima. Se a pessoa cumpriu os requisitos, prazo mínimo para o resultado vir o empreendedor começar, ou então liberação de imediata. Porque o empreendedor não pode ficar dependendo da preguiça de alguém que está com papel na mesa. Isso não pode, e acontece o tempo inteiro em Belo Horizonte. Conheço vários amigos que pararam porque não dão conta. Quer ver um exemplo? Otton Palace. O hotel foi esvaziado, está completamente vazio, os empreendedores compraram e querem fazer retrofit. Em Belo Horizonte, ao contrário de São Paulo e do Rio de Janeiro, se você quer fazer um apartamento, quer colocar banheiro com ventilação mecânica, sem janela, aqui não pode. Só que se você for fazer uma reforma no apartamento, que antes era um quarto de hotel, e tiver que colocar o banheiro com frista para Afonso Pena, o empreendimento já fica quase inviável. Você tira a área, você impede. Então, eu sou um prefeito que se inspira muito em velocidade. Porque eu passo, obviamente, aflições, tendo tantos amigos que vão empreender e gerar emprego, e eu próprio empreendedor, vendo a burocracia da prefeitura. Ô Mário, lá no meu estabelecimento a fiscalização da prefeitura foi. Até senti que foi um presente, sabe? Como é que está tudo? Sanitário, funcionário, não tinha nada errado, claro. Aluno de colégio militar, ninguém acha nada errado na gente, porque a gente segue as regras. Ah, mas você está vendendo as mesas pelo Simpla. Simpla, startup criada em Belo Horizonte. Eles queriam o quê? Que eu fizesse reserva com alguém num telefone? Não, lá tem mesa de 2 lugares, de 4 lugares, 5 lugares, a pessoa compra a mesa, esse dinheiro da mesa remunera os músicos de imediato, nem vem para mim, porque eu pago as pessoas que estão se apresentando lá, é um lugar de alimentação com música, não é uma boate. Não é uma balada. Quantas pessoas nessa cidade, Mara, passam por esse tipo de sofrimento? Porque alguém na Prefeitura de Belo Horizonte acha que o Simpla, que foi inventado aqui e que é usado no Brasil inteiro, não pode ser usado. Cara, em que mundo essas pessoas vivem? Que conexão elas têm com a realidade? E desculpa, o prefeito, ninguém está forçando ele a ser candidato à reeleição, mas ele já deu o que tinha que dar, sabe? Não tem mais energia para conduzir, não tem nenhum senso de inovação e está preso no passado. O que priorizar, para a gente avançar um pouquinho, até entrando em outras áreas, o que priorizar na saúde e na educação? A saúde de Belo Horizonte sofre de um problema principal que eu quero acabar. Fila. Olha, centros de saúde e UPAs. A pessoa que está no seu teto e começou a sentir uma dor na garganta, Mara, ela não pode ter que sair de casa e ir para a fila de uma UPA. Não, mas eu estou com febre, minha garganta está arranhando, eu estou indisposta. E ela vai por 2 razões. Não tem outra coisa para fazer. E se ela não está dando conta de trabalhar, ela precisa de um atestado, porque senão o salário dela vai ser cortado ou ela pode ser demitida. Então ela vai para esse sofrimento. Curitiba, uma cidade exemplo de inteligência, faz assim:
Tira o seu celular do bolso, manda uma mensagem pelo WhatsApp. Oi, eu sou a Mara, estou com dor na garganta, febre e gostaria de um atendimento. O seu atendimento começa ali, pela telemedicina. Em Belo Horizonte, o Mater Dei já faz. Em outros lugares já faz. Aí você começa a diminuir a fila e deixar o espaço para as urgências, para os casos mais graves, para quem está precisando com mais celeridade. E na hora que essa pessoa também precisa ir para o hospital, ela não deve ir diretamente. Ela deve avisar, vai ser gerado um código no celular dela para que ela possa pegar uma condução gratuitamente e ir para esse local na hora certa, para não ficar esperando. Chegando lá, os dados dela já estão colhidos, a situação já está pronta para ser atendida e aí você tem dinamismo e inteligência. Da mesma forma, tem 30 mil pessoas esperando cirurgia eletiva na cidade. São Paulo resolveu com mutirão noturno, de madrugada, com parcerias com hospitais privados. Tudo isso pode acontecer para a gente zerar a fila e não deixar isso acumular de novo. Outro problema que tecnologia resolve, dengue. Para cobrar imposto do povo de Belo Horizonte, a Secretaria de Fazenda, Mara, conta com drones e todo o equipamento tecnológico que mapeia a cidade toda. O PTU chega lá bonitinho na casa de todo mundo. Para o fiscal que está querendo saber se tem foco de dengue num lote vazio, ele tem que ir com dupla, fazer assim, ó, com a mãozinha, juntar as duas mãos, para o outro botar o pé, subir no muro e ver se tem foco de dengue. Então o drone serve para arrancar o dinheiro do povo para o IPTU, mas não serve para ver se tem foco de dengue? A fiscalização em Belo Horizonte está terrível. Tem 300 pessoas que fizeram concurso e não são contratadas. O custo disso para a cidade é uma força de trabalho que sai da economia nos períodos endêmicos de dengue anualmente. Assim, é um absurdo. E isso é saúde também. Da mesma maneira, você permitir que as pessoas morem na beirada de esgoto. Estava ali no Novo Lagedo, região norte de Belo Horizonte, uma ocupação. A casa é construída com esgoto passando embaixo da sala. As crianças brincam no esgoto como se fosse piscina. É óbvio que isso vai impactar no custo da saúde. Então, saúde também tem que ser vista da lógica preventiva e não deixar as coisas acontecer. Outro exemplo para você. Eu estou com meus 38 anos. Saudades de quando a gente era do colégio militar e eu parecia uma tripinha e comia de tudo. E meu colesterol era baixíssimo. Hoje, se eu com meus 38 anos exagero, eu tenho problemas sérios. E por isso eu tenho que cuidar da minha alimentação e praticar exercícios físicos, de preferência, corridas. Os bairros da cidade de Belo Horizonte, as regiões, precisam ter uma política de esporte profunda para tirar nós, os marmanjos, dessa vida sedentária. Porque senão é infarto para tudo quanto é lado. Isso é política de prefeito. E do mesmo jeito que eu estou falando de saúde, eu vou para a segurança para você, para a gente abordar os 3 básicos. Saúde, segurança e educação. Na segurança, sabe o que eu quero fazer como prefeito fundamental? Você tem mãe, vários de nós temos idosos na família. Quantos aqui já se desesperaram porque alguém pediu um Pix em seu nome? E foram lá e fizeram. O que a Prefeitura de Belo Horizonte fez a respeito? Eu fiz reunião com a Polícia Civil. Eu quero parceria para campanhas educativas que ensinem essas pessoas a utilizarem o celular e o Zap Zap. É papel de prefeitura. Barcelona fez isso. Barcelona foi a primeira cidade 2.0, incluindo a digitalização, e depois ela virou uma cidade 3.0, fazendo com que as pessoas se digitalizassem. Esse tipo de educação digital é papel de prefeitura, é papel de campanha educativa. E aí eu desafogo a delegacia de crimes cibernéticos ali na Andradas, com tanto de velhinho que faz o Pix achando que é o filho. A gente tem que parar de passar esse aperto. Na educação nós vamos inovar também e de um jeito simples. Hoje, a família que precisa ir trabalhar passou a ter um problemão que o ex-governo, que o ex-prefeito Alexandre Calil criou. A secretária dele diminuiu o tempo da escola de tempo integral. A família que deixava a criança de manhã e buscava no final do dia passou a não conseguir. Então nós precisamos ampliar o tempo de ensino integral e eu sou o autor da lei que coloca no ensino integral educação financeira para ninguém ficar endividado, que é outro problemão.
educação de noção jurídica e de cidadania, empreendedorismo. Ou seja, pegar a criançada e vamos fazer essa conexão com o mundo real, escola para a vida. E escola integral que tem uma flexibilidade no início do dia e no fim do dia para dar tempo do pai conseguir deixar a criança lá, a mãe deixar a criança lá, ficar o dia todo no trabalho e buscar. Inclusive com a previsão de criação de algumas escolas noturnas para os papais e para as mamães que precisam trabalhar à noite e deixar as crianças lá. Educação, Mara, é uma marca pessoal, porque eu nunca parei de estudar. E sou filho da escola pública, estudei no Instituto de Educação de Minas Gerais, estudei no Colégio Militar de Belo Horizonte e sou professor de carteira assinada. Estou fazendo campanha para prefeito, sou presidente da Câmara Municipal, sou vereador, sou dono de um estabelecimento na Afonso Pena. Tem muitas coisas para fazer, mas toda semana eu entro pontualmente no meu horário em sala de aula, com a minha lista de alunos, numa turma que tem quase 70 pessoas e leciono Direito, Estado e Política, com muita alegria. E eu sou um professor com o coração cheio, porque eu sei que a educação transforma. E quero ser um prefeito que valoriza professor, escola e educação. Nós temos 4 minutinhos aí, vou dividir em 2 perguntas rápidas. O que fazer, o que você pretende fazer para aumentar a arrecadação da cidade? Você mesmo citou anteriormente que o caminho não é o aumento de impostos. Como fazer até para viabilizar essas propostas? Destravar o que atrapalha a vida do empreendedor, ter uma agência, isso está bem no meu plano aqui econômico, uma agência de atração de investimentos. Minas Gerais tem isso, com resultados. O coordenador do meu plano de governo foi o Thiago Toscano, um dos responsáveis por superávit nessa cidade, um dos responsáveis por atrair muito dinheiro para o governo de Minas e empregos. E Minas tem que ter um departamento comercial, o Belo Horizonte tem que ter um departamento comercial, que atrai as pessoas. Eu penso, por exemplo, numa zona específica ali no Vale do Jatobá, de uma reconfiguração da política de ISS para não entrar numa guerra local com os municípios da região metropolitana e atrair. Esse é um ponto? E você tinha outra pergunta? Posso ir? Pode. É uma pergunta clássica que o Diário do Comércio sempre faz e não poderia deixar de fazer para quem pretende governar nossa cidade aí nos próximos anos. Qual é o Belo Horizonte do futuro que você quer, sendo eleito ou não? Eu fecho os olhos e não vejo nenhum prédio vazio no centro da cidade. Não vejo abandono. Vejo o complexo da Lagoinha demolido, com túneis passando por baixo, um grande parque ali no local, com construções se erguendo. Vejo as nossas praças, os nossos parques bem cuidados, sem lixo no chão, sem sujeira, porque eu vou conceder esses serviços públicos para o regional. Vejo prefeituras regionais que não levam para a mesa do prefeito buraco, quebra-mola, poste. Isso é coisa para ser resolvida em outro patamar. Prefeito, na minha mesa, vai ter projeto para espichar a conexão do que hoje é a rodoviária vai lá para o São Gabriel, para Confins, para a gente ter um acesso rápido ao aeroporto nacional e trazer seiva econômica para a cidade. Vejo a Serra do Curral protegida num parque metropolitano que une Sabará, Nova Lima e Belo Horizonte num outro anel que cria uma zona de impacto de sustentabilidade. Vejo a Orla da Pampulha com um grande calçadão, com a Casa do Baile viva, permanentemente aberta, o Quero Cassino com festa e a obra que não foi feita do Oscar Niemeyer, um hotel construído como espaço cultural na primeira piscina pública da cidade com aquela lagoa limpa. Eu vejo Barreiro se desenvolvendo com o Vale do Jatobá, sabe, com personalidade industrial tecnológica. Eu vejo o Vale do São Francisco com as bordas da UFMG atraindo estudante, professor, investimento. Eu vejo uma cidade que se ergueu em 4 anos para ser a capital de Minas e depois em 4 anos com o JK fez o nascimento da arquitetura modernista brasileira, abriu os olhos e falar, esse é o melhor lugar do planeta. Eu sinto orgulho de viver aqui. Eu quero ser o prefeito que vai fazer todo mundo falar Belo Horizonte de boca cheia, que vai receber as pessoas aqui que são de fora, falar, olha aqui onde é que eu vivo. Ó. Eu vivo em Belo Horizonte, a melhor cidade do mundo, onde o Belo Horizontino tem orgulho. É isso que eu quero ser como prefeito, é isso que eu vou fazer na prefeitura, porque o meu compromisso de vida é com essa cidade. Eu quero acordar diariamente na Rua dos Tupis, com o Rio de Janeiro, no meu apartamento, e descer caminhando até Afonso Pena, entrar no portão da 1212 e trabalhar de sol a sol
porque a minha prioridade é cuidar desse lugar que eu amo e amo muito, viu? Não amo porque é eleição, não. Amo porque eu devo muito a essa cidade e quero retribuir, com teto, trabalho e transporte. Perfeito, Gabriel, muito obrigada. Então é isso, gente, é o Diário do Comércio, ouvindo aí os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte para saber suas análises e suas propostas para os próximos anos para a capital mineira.